Bom, vamos continuar então com as debêntures, onde nós já falamos que é um título de renda fixa, emitidos por uma sociedade anônima não financeira, lembrem desse não financeira, cujo objetivo é captar recursos para financiar os seus projetos de investimento no médio e no longo prazo, ok? Temos 3 tipos de debêntures, só que as mais comuns são as debêntures simples e as debêntures conversíveis, onde essa cláusula de conversibilidade deve constar lá na emissão da debênture. Bom, aqui nós temos uma hierarquia de garantias que são dadas, né, pelos emissores das debêntures, onde é muito importante, porque as questões caem assim. Assinale abaixo a opção em que consta a hierarquia das garantias. Então, tem que saber a debênture que é mais segura e a debênture que é menos segura, ou a que tem, qual é, né, essa hierarquia. Então, a primeira delas é a debênture com garantia real. Garantia real, ela tem já vinculada a debênture, normalmente um empreendimento imóvel, né, um grande imóvel, porque os valores são muito altos, e a escritura de emissão já vincula aquele bem. No caso da garantia flutuante, ele também tem garantia real, mas o objeto da garantia pode ser trocado. Então, vamos supor, nós somos uma empresa que nós temos, no nosso patrimônio, nós temos um conjunto de salas. Aí, se eu coloco esse conjunto de salas dando garantia a debênture, se for o primeiro garantia real, eu não posso vender esse conjunto de salas. Na garantia flutuante, eu posso substituir. Vou trocar essa garantia, esse conjunto de salas, por exemplo, por um shopping ou por um conjunto de terrenos. Então, ela continua tendo uma garantia real, mas eu posso trocar o objeto dessa garantia. A terceira, que é a mais cobrada, que ela é diferente, chama quirografária, tá? Pode vir também com o termo sem preferência. O que é a garantia quirografária? Vamos supor, a empresa quebrou. Então, na ordem de preferência dos pagamentos, vem lá os créditos trabalhistas, os créditos tributários, aí vem as debêntures com garantia real, com garantia flutuante, e aí depois vem os demais credores. Fornecedores, água, luz, concessionárias, e vem aqui as garantias quirografárias. Ou seja, a garantia real, as debêntures com garantia real e com garantia flutuante têm preferência em relação às quirografárias e os demais credores. A quirografária não tem preferência em relação a esses credores, ok? Na sequência, aí vem qual? Vem a subordinada. A subordinada só recebe antes dos acionistas. Então, mais garantida é a real, depois vem a flutuante, depois vem as quirografárias que estão junto aqui com os demais credores e, por último, aqui as subordinadas. Depois vem os acionistas. Nós vamos ver na próxima aula que entre os acionistas vem quem tem as ações preferenciais. Ok? Agora, alguns conceitos importantes, porque observe o seguinte, vamos supor, eu sou uma empresa, emiti uma debênture, aquilo é de dívida corporativa, né? Um título de dívida corporativa. Vamos supor que essa debênture foi emitida por 10 anos. Aí eu, debenturista, falo assim, puxa vida, qual é a minha segurança? Né? Porque qual é o valor, o limite do meu risco de crédito? Porque se eu estou comprando um título de um banco, eu conheço que é o risco bancário. Estou comprando um título de uma empresa. Qual é o risco? Principalmente se o título for longo. Então, nós temos aqui algumas garantias que são além das garantias efetivas, né? Real, flutuante e tal. O que são essas garantias? Alguns requisitos que vão diminuir o risco que eu tenho da empresa não conseguir honrar esse pagamento. Então, primeiro, as chamadas cláusulas covenentes. Cláusulas covenentes, quando pergunta, significa cláusulas protetoras. Então, nós vamos ter lá a emissão da debênture. Essa debênture é emitida por meio de uma escritura de emissão. Nessa escritura de emissão, nós temos todas as regras da debênture. Todos os direitos do debenturista e todas as obrigações do emissor. Tudo bem. Só que imaginem o seguinte,
Hoje, quando a empresa vai fazer essa emissão de debênture, a CVM autoriza. Só que a CVM, para autorizar, ela vai avaliar a capacidade de pagamento dessa empresa, a capacidade de honrar, né, esse compromisso. Mas que garantia eu tenho que daqui 10 anos, quando vencer essa debênture, que a empresa vai manter as mesmas condições? Então, lá na escritura de emissão, nós temos algumas cláusulas que vão proteger o debenturista. Essas cláusulas falam assim, olha, a empresa não pode desfazer dos seus ativos. Porque aí, se ela vende os bens, ela fragiliza a parte financeira dela. Não pode passar por um processo de fusão, cisão, incorporação, sem ter uma assembleia de debenturistas. Ela não pode ter um endividamento bancário acima de X, ou seja, as cláusulas convenientes são um conjunto de cláusulas para evitar que a empresa fragilize a sua capacidade de pagamento. Tem que estar onde? Lá na escritura de emissão. Essa escritura de emissão, que é um documento, é um regulamento da empresa, né, sobre as debêntures, tem que ser registrada em cartório e arquivada na junta comercial. Tá certo? Mas eu posso falar assim, não está adiantando muita coisa, porque está lá registrado em cartório, está arquivada na junta comercial, tem lá um conjunto de informações, mas como é que eu, uma área debenturista, vou saber se a empresa está cumprindo lá as cláusulas previstas na escritura de emissão? Por isso a importância do agente fiduciário. O que é o agente fiduciário? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que vai ser indicado pela empresa emissora. Muito cuidado, porque aí vai falar assim, é indicada pelo debenturista. Não, gente, por favor. Não é indicada pelo debenturista. Porque imagine o seguinte, eu sou uma Gerdau, vou fazer uma emissão de debêntures. Vamos supor que nós vamos ter lá 2.000 debenturistas, que nós nem sabemos quem é que vai comprar as debêntures. Como é que os debenturistas vão indicar o agente fiduciário? Não tem a menor condição. E, além disso, ele pode comprar a debênture e vender daqui uma semana. Então, quem indica o agente fiduciário é a empresa emissora. Com que objetivo? O agente fiduciário vai acompanhar, vai fiscalizar se eu, empresa emissora, estou cumprindo o quê? As cláusulas previstas lá na escritura. Aí, normalmente, o pessoal fala assim, a empresa vai indicar alguém para fiscalizá-la? Isso aí tem uma amizade? Né? Não. Por que não tem? Porque a CVM acompanha esse trabalho. Então, isso aqui é uma atividade profissional como qualquer uma. Se esse agente fiduciário, que normalmente é uma corretora ou uma distribuidora, não fizer o papel ou não cumprir a atividade, ele está fora do mercado. Ok? Então, o agente fiduciário normalmente vem perguntando assim, qual é o papel? Defender os interesses da empresa emissora, defender o interesse da CVM? Não. Defender os interesses dos debenturistas. Se ele aqui, o agente fiduciário, identificar que a empresa não está cumprindo as obrigações previstas na escritura, ele tem que fazer a denúncia, tá certo?